Você sabe o que é TDL? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do desenvolvimento de linguagem. Como o próprio nome diz, é um transtorno que acomete os subsistemas de linguagem. É um transtorno do neurodesenvolvimento muito frequente, porém pouco diagnosticado. O transtorno do desenvolvimento de linguagem acomete a linguagem tanto no âmbito receptivo, compreensivo, quanto no âmbito expressivo. Para realizar o diagnóstico de TDL, é preciso ter um olhar atento e realizar uma avaliação criteriosa, olhando para todos esses subsistemas da linguagem que eu falarei mais adiante. Crianças com 3 anos que não falam ou que têm uma comunicação ineficiente, por exemplo, elas podem ter vários diagnósticos. Um deles pode ser o TDL. Para o diagnóstico do TDL, devemos seguir alguns critérios. Um deles é excluir outros transtornos maiores que justificariam os transtornos de linguagem, como, por exemplo, o TEA, deficiência intelectual, deficiência auditiva, síndromes, malformações, entre outros. O TDL causa alterações importantes no desenvolvimento da linguagem. Acomete a linguagem expressiva e receptiva, como eu disse anteriormente. E essa alteração, ela se persiste mesmo após uma intervenção realizada por um período. A criança passa por essa intervenção da melhor maneira, mas os comprometimentos da linguagem, eles permanecem ao longo da vida. Para o diagnóstico do TDL, devemos avaliar então todos os subsistemas da linguagem, ou seja, devemos avaliar a fonologia, se a criança apresenta trocas na fala, erros, substituições, ou seja, uma fala inadequada ao que é esperado para a sua idade cronológica. Junto a isso, ela também pode apresentar dificuldades com relação à organização gramatical. Ela também pode apresentar dificuldade em vocabulário e o uso desse vocabulário. A fala das crianças com TDL fica uma fala totalmente sem sentido, devido à dificuldade no uso do vocabulário e também à organização gramatical. Crianças com TDL também podem apresentar alterações na pragmática, que é o uso social da linguagem, ou seja, ela vai ter uma dificuldade para se comunicar efetivamente com as outras pessoas. Além de todas essas alterações que eu citei dos subsistemas de linguagem, também podemos encontrar alterações na atenção, funções executivas, planejamento motor, processamento auditivo e processamento sensorial. Esse conjunto de informações precisam ser realmente avaliadas com um olhar atento e diferenciado. Por isso, o diagnóstico do TDL não é algo fácil de ser realizado e necessita de uma avaliação por um fonoaudiólogo especializado que será capaz de identificar as dificuldades nos subsistemas de linguagem e realizar uma boa intervenção para garantir que essas dificuldades elas serão persistentes após essa intervenção. Aí sim conseguiremos realmente fechar um diagnóstico de TDL. Crianças com TDL demoram para desenvolver a fala e quando elas começam a falar, a sua fala sai desorganizada. Essas crianças também podem apresentar dificuldades no processo de alfabetização, de desenvolvimento de leitura e escrita, devido a essas dificuldades de linguagem. Elas podem ainda apresentar dificuldades na compreensão dos textos, na compreensão da informação, na compreensão das ordens dadas pelo adulto ou pelo professor e também dos enunciados das questões. Por isso, é indicado que façamos ordens mais simples, questões mais simples para auxiliar na compreensão dessas crianças. Se você gostou desse conteúdo e acha que tem alguém que você conhece que também irá se beneficiar dele, encaminhe para essa pessoa. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!